Boa noite, está começando o jornal New Hub. Boa noite. Confira agora nossos destaques. Faleceu Dona Ivone Lara, um dos maiores nomes da música brasileira. Após votação no STF, Aécio Neves vira réu, suspeito de corrupção e obstrução da justiça. Lei para quem dirigir após ingerir bebida alcoólica fica mais rígida. Fique ligado nessa edição de segunda, dia 23 de abril, que será Bárbara. Morreu nesta semana, aos 97 anos, um dos maiores nomes da música popular brasileira, Dona Ivone Lara, vítima de parada cardiorrespiratória. A compositora estava internada desde o último dia 13, data de seu aniversário, no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva no bairro Leblon, no Rio de Janeiro. Dona Ivone Lara nasceu no dia 13 de abril de 1921 e compôs o seu primeiro samba aos 12 anos. Somente em 1965, ela gravou seu primeiro disco. O sambista Dudu Nobre usou seu perfil em uma rede social para homenagear a artista, dizendo, abre aspas, obrigado por tudo, Dona Ivone, as bênçãos, as conversas, os sambas e a poesia. Descanse em paz, grande dama do samba. Fecha aspas. Pois é, Bárbara. É imensurável a falta que Dona Ivone Lara vai fazer no mundo do samba. É muito triste quando perdemos uma referência como mulher, sambista, compositora. Dona Ivone Lara foi a primeira mulher a escrever um samba-enredo para a escola de samba em 1970. Fica nosso pesar e agradecimento pelo ícone que é Dona Ivone Lara. O Supremo Tribunal Federal, o STF, aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e transformou o senador Aécio Neves em réu. O senador é acusado em delação do empresário da JF por corrupção passiva e obstrução da justiça. Além de Aécio, mais denúncias contra 3 pessoas ligadas ao Tucano foram aceitas pelos mesmos crimes. Andréa Neves, irmã do Aécio, Frederico Pacheco, primo dele, e Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella, do MDB de Minas Gerais. Mais sobre Aécio Neves, com Ana Carolina Santos, que traz todas as informações sobre o caso. Boa noite, Ana. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Carlos. O clima está tenso no PSDB com a decisão do Supremo de transformar o senador Aécio Neves em réu. Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é pré-candidato à presidência pelo PSDB, está preocupado com os efeitos desse acontecimento. Alckmin não quer que Aécio se candidate a nenhum cargo nestas eleições, mas Aécio rebate as críticas do ex-governador e alega que a decisão não será tomada por ele, mas por seus aliados de Minas Gerais. Membros do partido temem que a candidatura de Aécio interfira negativamente na campanha de Alckmin para a presidência. A divisão do PSDB entre os dois políticos sempre foi evidenciada. Agora vamos aguardar qual dos dois possui mais força dentro do partido para conseguir seus interesses. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ana. Ainda sobre política, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi denunciado na última sexta-feira por ameaça à jornalista Patrícia Oliveira de Souza Leles, por mensagens. Tudo começou quando ele postou no Facebook que namorava a jornalista, porém ela negou. Prints que comprovam ofensas à moça foram anexados à denúncia. Vamos direto a Brasília saber o que a repórter Angélica Borges tem a dizer. Boa noite, Angélica. Boa noite, Carlos. Boa noite, Bárbara. Na última quinta-feira, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, se encontrou com governadores e líderes do PSB no Congresso Nacional. O encontro se referiu à candidatura à presidência. O ex-ministro afirma que ainda não é candidato. Ao ser perguntado sobre a pesquisa que o Datafolha fez, que tem 10% dos votos, ele disse, abre aspas, olha, para quem não frequenta ambientes públicos, não dá entrevista, leva uma vida pacata, está muito bom, né? Ainda falta muita coisa. Fecha aspas. A reunião foi a primeira da cúpula do partido. Barbosa filiou-se no PSB no último dia 6. Angélica Borges, direto de Brasília. Obrigado, Angélica. As notícias vindas de Brasília não são as melhores, Bárbara. O mais preocupante é a falta de segurança no Rio de Janeiro. O chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, afirmou que a atuação dos assassinos que mataram Marielle Franco foi sofisticada. O responsável pelo caso declarou ainda, em uma entrevista de rádio, que a polícia está fazendo de tudo para esclarecer o caso. No último dia 14, um mês após a execução da vereadora e do motorista Anderson Gomes, vários países
foram palco de manifestações por causa do assassinato. Além disso, a Anistia Internacional cobrou das autoridades brasileiras o esclarecimento dos fatos. Vamos ver até quando, né? Vão demorar para solucionar o caso ou se vai ser só mais um a cair no esquecimento. O encontro entre os líderes de Estado dos Estados Unidos e Coreia do Norte está prestes a acontecer. Nosso correspondente Bernardo Pimentel traz mais informações sobre o encontro. Boa noite, Bernardo. O tão aguardado encontro entre os líderes de Estados Unidos e Coreia do Norte está prestes a acontecer. Mas o sempre polêmico Donald Trump não perdeu a chance de mandar o seu recado ao líder norte-coreano Kim Jong-un, dizendo que se o encontro não render bons frutos e não atingir seus interesses, ele deixará o local sem nenhum tipo de acordo. O presidente norte-americano reforçou que vai manter máxima pressão na questão da desnuclearização da Península Coreana, que vai lutar pela libertação de 3 cidadãos norte-americanos que se encontram presos na Coreia do Norte há bastante tempo. O encontro histórico está previsto para acontecer antes do mês de junho, mas ainda não tem local definido. É com vocês no estúdio. Obrigado, Bernardo. No próximo bloco, voltamos com notícias policiais. Voltamos com a notícia de que prenderam um dos homens que já foi considerado o mais procurado pela polícia. A repórter Marina Galvão traz mais informações sobre a prisão. Boa noite, Marina. Mais uma vez, um homem que já figurou à lista dos mais procurados de Minas Gerais foi preso pela Polícia Militar. O suspeito é conhecido como John Lennon Fonseca Ferreira e foi detido com um carro que estava com placas clonadas em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O criminoso estava em liberdade condicional e respondia por vários crimes, como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas afirma que 12 criminosos estão na lista dos mais procurados do estado e que a escolha foi feita de forma conjunta pela Polícia Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Administração Prisional. Com relação a qualquer tipo de condenação, a Justiça do Brasil é muito lenta e a única coisa a se fazer agora é aguardar as próximas cenas. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marina. Agora preste atenção nessa notícia, Carlos. Na última terça-feira, dia 17, 4 jovens youtubers foram detidos no estacionamento do Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna, COTEL, em Pernambuco. O grupo portava armas e estava trajado como os personagens da série La Casa de Papel, que ela é passada pela rede Netflix. Abordados por agentes penitenciários, os jovens foram conduzidos para a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis. Como de costume para youtubers, os jovens registraram toda a ação para que fosse postada em seu canal para ganhar likes. Esses jovens de hoje fazem qualquer coisa para ganhar uma fama e atenção. É impressionante, Bárbara. Essa também não fica para trás, Bárbara. A fazenda do empresário festeiro Oscar Maroni foi invadida hoje pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O dono da famosa casa de prostituição do Rio de Janeiro, o Bahamas. O empresário realizou uma festa à moda brasileira, com cerveja e mulher pelada, na zona sul de São Paulo, em comemoração à prisão de Lula. Em 2007, Maroni foi preso acusado de explorar um prostíbulo e favorecer a prostituição. Não sei se fico mais impressionada com a desvalorização da mulher ou com o fato de dar em voz a alguém que nem merecia espaço. Realmente é muito desnecessário. Agora falando em economia, Bárbara. Uma pesquisa realizada pelo Banco Central mostra que o correntista bancário tem que ficar atento. De acordo com o BC, os juros de cheque especial podem variar entre 20% e 528% ao ano. As taxas são alarmantes, principalmente nos 5 maiores instituições financeiras do país: Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco. Vale ressaltar que essas taxas são aprovadas pelo Banco Central e não há ilegalidade nas cobranças. Procurada, a Caixa Econômica se pronunciou dizendo que promove campanhas de sensibilização sobre o uso adequado do produto. O Banco Santander disse que é o único banco a disponibilizar 10 dias sem juros no cheque especial para todos os clientes. O Banco do Brasil, Bradesco e Itaú foram procurados, mas não se posicionaram até o momento. É um absurdo essas taxas e o pior é que o Banco Central aprova isso. Sinceramente, não sei para onde esse país caminha, Bárbara.
Mas seguimos com o repórter Tiago Silva, que tem mais informações sobre a economia brasileira. É com você, Tiago. Boa noite, Carlos. Boa noite, Tairine. A economia brasileira deve crescer 2,3% em 2018 e mais 2,5% em 2019, segundo previsão do Fundo Monetário Internacional, o FMI, em relação divulgada nesta terça-feira. É uma melhora de 1% em relação ao crescimento registrado em 2017. Além disso, são percentuais maiores do que os previstos anteriormente pelo FMI. Em outubro do ano passado, o órgão estimava uma taxa de crescimento de 1,5% para 2018 e 2% para 2019. De qualquer forma, a perspectiva de crescimento brasileiro está abaixo da média global de 3,9% em 2018 e mais 3,9% em 2019. Os dados fazem parte do World Economic Outlook do FMI, lançado periodicamente com previsões e recomendações para a economia mundial. Para o FMI, a reforma da Previdência é uma prioridade para garantir a sustentabilidade das contas do governo brasileiro no longo prazo. Porém, o órgão sinaliza que incertezas políticas abrem espaços para riscos na implementação de reformas ou mesmo a possibilidade de reorientação de agendas políticas, inclusive no contexto das eleições em diversos países como o Brasil. Boa noite a todos em casa. Obrigado, Tiago. Se na economia as coisas não vão bem, na educação as coisas também não são boas. Um ranking que avalia o desenvolvimento dos alunos. O Brasil não é um dos melhores colocados. Não é isso mesmo, Yannick Nésio? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Bárbara. O Brasil ocupa as últimas posições no Programa Internacional de Avaliações de Alunos, PISA em inglês, teste que acontece de 3 em 3 anos. Foi criado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O PISA avalia conhecimentos de matemática, ciências e leituras dos adolescentes. Atualmente, o Brasil ocupa a posição de número 60 de 76 países. A última pesquisa foi feita em 2015. Não há educação com alunos sem escolas. Não há educação sem aulas e com professores sem remuneração. Como vem sendo o nosso país ultimamente? A educação é essencial na formação de qualquer ser humano. Sem ela, precisamos dar sorte na vida, o que raramente acontece. Enfim, o Brasil precisa mudar e muito na forma de educar. Bom, fica a reflexão. É com vocês aí do estúdio. Obrigada, Yannick. Mas vamos ter que aguardar uma atitude dos governantes para responder ao seu questionamento, o que é lamentável. Agora uma notícia um tanto inusitada, Carlos. Olha, o que aconteceu na região da Pampulha. Um filhote de gavião foi encontrado dentro de uma escola. Daniel Rosenburg traz mais informações sobre o fato. Boa noite, Daniel. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Carlos. Boa noite, espectadores. Gavião da espécie cabeça amarela, quase em extinção, é resgatado em colégio na Pampulha, na última quinta-feira, dia 19. O corpo de bombeiros foi acionado para recolher a ave no pátio da escola. A grande predadora, original da Amazônia, não conseguia voar, por estar com as 2 asas machucadas. Ela foi recolhida e levada para o Center, Hospital Veterinário, para que fosse cuidada e devolvida para o seu lugar de origem, a natureza. Segue com você, Bárbara. Um tanto inusitado o que aconteceu em Bárbara. Tomara que o filhote se recupere bem. Falando um pouco de saúde, começou nesta segunda, dia 23, e vai até o dia 1º de junho, a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus da gripe influenza B, H1N1 e H3N2. O Ministério da Saúde espera que neste ano sejam vacinados 54 milhões de pessoas no país. O Ministério da Saúde está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. O objetivo da campanha é reduzir as complicações que podem produzir os casos graves da doença, internações ou até mesmo os óbitos. Com saúde não se brinca. E como se diz, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo, Bárbara? Então, não deixe de procurar o centro de saúde mais próximo de sua casa para se vacinar. Leve seu cartão de vacina e aproveite para colocar as outras em dia. Olha só essa novidade, Carlos. Os motoristas do estado de São Paulo agora poderão utilizar a selfie como ferramenta para recorrer à aplicação de multas. A novidade foi anunciada pelo Detran do estado. Para utilizar a nova funcionalidade,
o motorista terá que baixar o aplicativo no Detran e preencher os dados pessoais. Pelo aplicativo, será possível identificar também quem estava na direção do veículo e transferir os pontos de carteira para o outro infrator. Outras informações no site detransp.gov.br. Achei válida essa iniciativa do Detran de São Paulo. Poderia espalhar para o resto do país, né, Bárbara? E aconteceu um grave acidente no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Vamos conversar agora com o repórter Daniel Rosenburg para saber mais detalhes. Boa noite, Daniel. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Carlos. Boa noite, espectadores. Árvore cai e ocasiona explosão de transformador no bairro de Lourdes, na última quarta-feira, dia 18, em Belo Horizonte. Fato curioso é que no momento da queda, não chovia nem ventava na região. Segundo José Valadão, secretário municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, já havia um pedido em aberto dos moradores para o corte da árvore que veio a cair. Ainda segundo ele, novos critérios serão tomados para corte ou poda de árvores agora. O prefeito Alexandre Calil, em acordo com o secretário, disse que não haverá restrição orçamentária para esse trabalho. É com você, Bárbara. Muito grave mesmo o que aconteceu. O pior é que foi em horário de pico e o trânsito, que já não é dos melhores, tende a piorar. A lei vai mudar para os motoristas que dirigem alcoolizados. Agora vai ficar mais rígida, mas quem traz mais informações é o repórter Léo Davi. Boa noite, Léo. Boa noite. Todo mundo sabe que bebida e direção é uma mistura perigosa. Segundo a ONU, o Brasil é o 5º em mortes no trânsito no mundo. O Detran do Rio de Janeiro aponta que 70% dos acidentes fatais pelas ruas do Brasil são causados pelo álcool. Pensando nisso, a lei vai pegar mais pesado. A partir de hoje, mudanças no Código Brasileiro estreitam a pista para os imprudentes. Embriagados e drogados que causem acidentes com vítimas no trânsito, pensem mais antes de darem um rolé por aí alcoolizado. Motoristas bêbados enquadrados na lei de trânsito por homicídio culposo, sem intenção de matar, passam a cumprir pena de 5 a 8 anos de prisão, além de o direito de dirigir ser suspenso ou proibido. Antes, se o acidente envolvesse morte, a pena era de 4 anos. Com isso, o motorista pagava uma fiancinha e era solto. Ficava de boa, mas a lei só permite fiança para crimes com pena máxima de 4 anos. Agora, só o juiz pode dar a liberdade ou não por meio de habeas corpus, pedido de liberdade provisória ou de relaxamento da prisão. Como diz a clássica frase, se for dirigir, não beba. Não beba mesmo. E se for beber, tomara que fique preso, morfa na cadeia. Quem dera fosse assim, né, Brasil? Mas vai tentando, somos brasileiros e não, completem aí como entenderem. Boa noite. Vamos para o intervalo. O jornal New Hub volta já. Estamos de volta e para quem gosta de frio, Bárbara, os moradores de Belo Horizonte foram surpreendidos na última terça-feira, durante a madrugada. Os termômetros começaram a baixar de acordo com o meteorologista Heriberto dos Anjos. A região da Serra do Curral registrou 14 graus, com sensação térmica de 6. Segundo ele, a tendência é que o tempo siga nublado até o próximo sábado, com chuvas isoladas. Eu, particularmente, adoro frio, né, Carlos? Eu já prefiro o calor. Vamos agora à previsão do tempo na capital e estados de Minas Gerais, com Stefano Marquezine. Parece que o tempo fica fechado, não é isso mesmo? Boa noite, Stefano. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Carlos. O tempo está mesmo mudando em Belo Horizonte, região metropolitana. E as notícias não são muito boas para quem pretende curtir o final de semana, viu? Isso porque o tempo nessa área se estabiliza e teremos uma semana sem chuvas, com o tempo aberto apesar das muitas nuvens. No final de semana, previsão de chuva para o final da tarde e início da noite. E esse mesmo padrão se estabelece por todo o estado de Minas Gerais. O tempo amanhã na capital tem máxima de 25 graus e mínima de 15. A máxima do estado deve ser registrada em Catuti, região nordeste do estado, com 33 graus. A mínima é de 14 graus em Pouso Alegre. É com vocês. Não terei sorte mesmo no fim de semana, viu, Bárbara? Agora vamos às notícias do esporte. Você se lembra do Rubinho, da Fórmula 1? Então, o piloto Rubens Barrichello viveu uma história de superação. No início deste ano, ele sofreu um acidente vascular cerebral dentro de casa.
Ele conta que a dor era tão forte na cabeça que ficou deitado no chão. A caminho do hospital, a veia que havia se rompido regenerou com o próprio sangue, evitando maiores danos. Rubens não ficou com sequelas do AVC. O piloto ainda conta que também passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno que estava no pescoço. O tumor foi descoberto no início de março deste ano, após a realização de exames, depois da corrida de duplas em Interlagos. Rubens conta que a cirurgia foi simples e afirma, abre aspas, eu voltei do hospital mais rápido, mais forte e mais choroso, pode ter certeza absoluta, fecha aspas. Por isso, a importância de fazer sempre os exames e se manter bem com a saúde. Agora uma notícia boa para a torcida do Atlético Mineiro. A construtora responsável pela execução do Estádio do Galo apresentou na segunda-feira ao Conselho Deliberativo do clube o ofício do cronograma da construção da Arena MRV. A expectativa é que as obras comecem em agosto deste ano. De acordo com o presidente do Conselho, Rodolfo Gropen, os conselheiros do Atlético vão fiscalizar as obras. Cheguei a ver o projeto do estádio e ficará muito bonito, Bárbara. Você gostou? O projeto dos dirigentes e uma estrutura estão incríveis. Tomara que realmente saia do papel. A menos de 2 meses do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia contra a Croácia, o camisa 10 da seleção Neymar ainda anda de muletas. Mas ele confia em sua recuperação antes do Mundial, apesar de passar por alguns momentos de insegurança. O craque da seleção disse que pretende chegar melhor do que estava e que existem certas dúvidas ainda mais por ser a primeira cirurgia da carreira. Neymar sofreu uma fissura no 5º metatarso do pé direito no último dia 25 de fevereiro, durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, pela 27ª rodada do campeonato francês. A previsão de retorno dos treinos é por volta do dia 17 de maio. Com Neymar 100%, as chances de conquistar o Hexa aumentam. O assunto agora é tênis. Costuma jogar ou já jogou, Carlos? Nunca joguei. Gustavo Castro agora traz informações sobre o esporte. Boa noite, Gustavo. Boa noite. O tenista Tomás Bellucci perdeu para o argentino Facundo Bagnis na última quarta-feira, dia 18, pelas oitavas de final do torneio Challenger de Sarasota, nos Estados Unidos. Por 2-1, o tenista brasileiro se despediu do torneio. A parcial do confronto ficou em 3-6, 6-4 e 7-5. Bagnis tem pela frente Jay Clark, da Grã-Bretanha, pelas quartas de final do torneio americano. Também na quarta-feira, Clark avançou após derrotar Akira Santillán. Kozlov, dos Estados Unidos, enfrenta também pelas quartas de final o boliviano Dellien. A premiação para o vencedor do torneio é de $100 mil. É com vocês. Obrigado, Gustavo. Neste fim de semana temos muitos eventos culturais acontecendo. Confira que interessante. Com layout inusitado, semelhante a um grande barril de madeira que desvela o olhar para o cenário das montanhas de Belo Horizonte, o projeto do ateliê Vals venceu o primeiro Mundial de Arquitetura Comercial. O conjunto, idealizado pelo escritório GPA&A de Gustavo Pena, ganhou reconhecimento pela Unesco e pela União Internacional dos Arquitetos como o melhor trabalho de arquitetura na categoria Restaurantes, etapa América do Sul, Central e Caribe, no Prix Versalhes de 2018. O espaço começou a funcionar no ano passado e é a primeira vez em nível global que uma cervejaria conquista o Grand Prix com decoração máxima do evento. Vale a pena dar uma pesquisada e descobrir mais. Confira agora as dicas de cinema e de shows com o repórter Matheus Oliveira. Boa noite, Matheus. Boa noite, Carlos. Boa noite, Tairine. E para quem gosta de rock, o ex-líder da banda Pink Floyd, Roger Waters, anunciou que fará um show extra na cidade de São Paulo, na turnê pelo Brasil. 8 capitais já haviam sido escolhidas para as apresentações do cantor britânico. A decisão foi tomada pois os ingressos do primeiro show, dia 9 de outubro, no Allianz Parque, foram esgotados em questão de horas. A nova apresentação será no dia seguinte, no dia 10 de outubro, no mesmo local. Além de São Paulo, Roger fará shows em Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Bom, para quem gosta de filmes, a Disney Pixar divulgou na última sexta-feira um trailer inédito da animação Os Incríveis 2. O filme, que foi sucesso de bilheteria em 2004, ganhará uma nova versão e já causa euforia nos fãs em todo o mundo. O longa conta a história de uma família de super-heróis que lidam
principalmente com os problemas da vida cotidiana. A animação tem data de estreia prevista para o dia 14 de junho aqui no Brasil. É com vocês aí no estúdio. Boas dicas do Matheus, tentarei ir a alguma atração. E depois do intervalo temos outras notícias de turismo, moda, gastronomia e tecnologia. Fique aí, o Newton Hub volta já. Estamos de volta com dicas de turismo. Gosta de viajar, conhecer lugares novos? Roberto Oliveira vem com dicas para você. Boa noite, Roberto. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Carlos. E hoje nós vamos falar sobre São Tomé das Letras, uma cidade em Minas para relaxar. Localizada no sul de Minas, a cidade conta com vários pontos turísticos, incluindo cachoeiras, parques e montanhas. Com o clima mais friozinho à noite, é um ótimo lugar para descansar um fim de semana e se deliciar com um bom vinho. A cidade é praticamente toda construída com as pedras de São Tomé, tornando assim a cidade mais aconchegante. Lá você vai encontrar pessoas que vendem sua arte na praça, estátuas de ETs em quase toda a cidade e muita bugiganga nas lojas. A comidinha mineira ganha um sabor a mais com uma boa pimenta que quase todo restaurante em São Tomé tem. É excelente, vale a pena conhecer. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Roberta. Tem grife brasileira estreando lojas nos Estados Unidos e também com coleção já pensando nos Dias das Mães. Informações com Bruno Silva. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Carlos. E a quem nos acompanha. Vejam bem, tem grife brasileira fazendo sucesso no exterior. A Rosa Chá inaugurou uma loja em Los Angeles, nos Estados Unidos. É a primeira unidade da marca brasileira fora do nosso país. A franquia fica em um canto da Multimarcas Fred Segal, uma das mais famosas do planeta. E não é só isso. Além da loja física, a Rosa Chá também está presente no e-commerce norte-americano rosachá.com, que foi recém-inaugurado. E para quem é mamãe e gosta de estar sempre na moda, a Hope, empresa do ramo de moda íntima, está lançando uma coleção especial de Dia das Mães. O primeiro dia da campanha foi estrelado por ninguém menos do que Gisele Bündchen. Com o conceito Lingerie do seu jeito e slogan Amor de Mãe, o novo lançamento possui camisola, hobby e sutiã maternity com renda. O conjunto vai estar disponível tanto nas lojas físicas quanto nas virtuais da marca a partir do dia 23 de abril. Para quem conhece uma mulher que seja mãe e quer dar um presente top de linha, fica aí a dica. É com vocês, Carlos e Bárbara. Obrigado, Bruno. Agora já temos dicas de onde e o que comprar para presentear a sua mãe. E para aquele almoço de Dia das Mães, vamos com a dica gastronômica de Shirley Peron. O que temos de bom, Peron? Boa noite, Carlos. Boa noite, Bárbara. Vem aí o primeiro Festival Internacional Parque Gastronômico, que acontecerá no dia 29 de agosto até o dia 2 de setembro no Parque da Gamileira. É a oportunidade de unir o útil ao agradável, curtir uma boa comida de boteco, conhecer novas culturas e o que sua cozinha tem para oferecer de melhor. O evento contará também com rodadas de negócios com o objetivo de discutir oportunidades para microempreendedores. A festa realizará uma grande ação social e ambiental, coletando todos os resíduos sólidos e líquidos, além de efetuar a troca de ingressos por brinquedos e alimentos não perecíveis. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pois é, gente, e por falar nisso, vem o Dia das Mães, todos estão convidados para ir lá para minha casa comer uma boa comida feita no fogão a lenha. Bora lá? O mundo da tecnologia sempre está se reinventando. Nosso repórter, Edson dos Santos, tem mais notícias sobre o assunto. Boa noite, Edson. É isso aí, Bárbara. Boa noite. Boa noite, Carlos. Já imaginou se conectar à internet por meio de uma lâmpada? Isso já é possível. Após realizar muitos testes, a Philips lançou uma lâmpada que transmite dados por meio da luz. É isso mesmo. É a rede Li-Fi, que tem algumas vantagens em relação a outra rede sem fio já conhecida, a Wi-Fi. A velocidade de transmissão pode chegar a 224 gigabits por segundo, ao passo que a convencional Wi-Fi, o máximo obtido pelos roteadores é de 1,2 megabits por segundo. Isso não significa que o Wi-Fi vai acabar, já que a nova rede tem custos muito altos para a produção. Além disso, como depende da luz, tem mais barreiras para trafegar e não atravessa paredes. Já o Wi-Fi utiliza ondas eletromagnéticas, as mesmas da rádio e da TV, e tem alcance bem maior. Agora é aguardar a expansão dessa nova tecnologia para fazermos a nossa própria avaliação. A outra novidade
é a caixa de som com Bluetooth da MaxPrint. Lançada no Brasil no dia 19 de abril, a Powerbank Max Sport é uma opção barata para quem procura esse tipo de dispositivo. Custa menos de R$ 200 e é ideal para atividades ao ar livre, porque tem revestimento emborrachado e ainda serve para carregar baterias de smartphones ou tablets. Volto com vocês aí no estúdio. Com essa notícia, o Jornal New Hub fica por aqui. Até a próxima semana. Boa noite e uma ótima semana.